Salve, boa noite. Boa noite para quem está ao vivo aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vê depois esse conteúdo no YouTube ou no meu IGTV. Para quem não me conhece, sou Érico San Juan, caricaturista. E essa aqui é a 13ª live consecutiva, a nossa já tradicional live das quartas-feiras, né? Quartas-feiras às 9 da noite. Então, o que nós vamos fazer aqui? A gente vai fazer mais um bate-papo aqui com entrevistas, né? Se é que posso chamar assim, né? Mais papos, né? Embora, como eu digo para alguns entrevistados, né? A gente faz a lição de casa da gente, né? A gente faz a lição de casa e pesquisa a vida e a obra aí dessa turma bacana que se dispõe a conversar com a gente, gente das artes, gente da cultura em geral, né? O pessoal aqui tem muito músico aqui que eu chamo, tem muito artista gráfico, né? Muito ilustrador, muito artista plástico, né? Que são diferentes essas denominações, né? As expertises de cada um. E gente também com muitas expertises, né? Muitas experiências. Muitas vezes é gente que tem... Olha, gente chegando aqui. Gleice entrou aqui, vou assinar para ela. Obrigado, Gleice. Vi que você passou a me seguir agora, agora um pouquinho antes de entrar na live aqui. E o nosso convidado já entrou, vou assinar para ele. Salve, Gleice. Obrigado pela presença. Agora eu vou fazer aqueles procedimentos de sempre para o nosso convidado aqui. Vou solicitar a presença dele. Vamos aguardar a mágica da banda larga das lives. A tela se divide em duas e nós já estaremos prontos para mais uma boa conversa. Salve, Carlos Silvio. Boa noite. Grande Érico, tudo na paz, cara? Tudo na paz dentro dessa guerra toda que nós estamos vivendo. Mas Como isso passa. dizia... Como dizia o cartoon do Fortuna clássico dos anos 60, me deixe guerrear em paz. Boa. Exatamente. Exatamente. Nós não somos da guerra, né? Nós somos da paz. Talvez a guerra seja pela sobrevivência, de certa maneira, nessa selva que a gente está vivendo. Não só nesse momento crítico, mas em tantos outros, né? Afinal, a gente está num país chamado Brasil, né? Então... Nada mais do que justo do que sejamos guerreiros, né? Sempre. Exatamente. Os chamados guerreiros do bem, né? Como diz lá o José Luiz Tejão na Rádio Jovem Pan, né? Isso, então vamos em frente, né? Exatamente. E Sempre. vamos falar de rádio, que é um veículo que nós dois gostamos muito, você mais ainda que você trabalha nele, né? Então vamos falar de muita coisa ligada ao rádio, à comunicação, e já começo acessando a sua origem, que é muito interessante. Você veio de um povoado, rapaz. Você veio de um povoado da Bahia. Eu queria que você contasse a sua origem lá, o panorama humano que tem, que é muito diferente aqui do Sudeste, né? E como que você foi para São Paulo. Então vamos começar do começo, né? Como dizem, a gente pode dizer de forma redundante, começar do começo. Claro. Bom, Da sua origem lá na Bahia. Lá. Conta para nós aí. Primeiro, te agradecer aí o convite, honrado aí em participar aí do teu bate-papo da live, você que já participou do meu espaço agora, estamos aqui dialogando. Bom, Érico, falar da minha origem, para mim, é uma coisa que eu sinto muito orgulho de falar. Né? Eu sou um cara do mato, né? Eu sou um matuto vivendo temporariamente na grande cidade, na grande metrópole. Esse temporariamente já vai completar aí 22 anos, né? E eu nasci, eu nasci lá no povoado de São José do Paiaiá. São José do Paiaiá é um povoado município de Nova Açores, situado ali na região nordeste da Bahia, semiárido baiano, início do sertão ali, a 225 quilômetros de Salvador.
Eu nasci na roça, né? Eu morava próximo ali nas redondas. Eu digo sempre que eu morava na região metropolitana do Paiaiá, né? Então, assim, a minha origem, por exemplo, eu tenho origem indígena, meus traços são os de índio também, que é uma coisa que eu me orgulho muito, apesar de não conhecer muito a fundo a minha ascendência indígena, mas eu me orgulho muito disso, né? Até os meus 21 anos e meio, mais precisamente. Então, assim, eu vivia sem luz elétrica, sem televisão, não tive água encanada, tomava banho nos riachos, entendeu? Só vim ter televisão dentro da minha própria residência quando eu cheguei em São Paulo, isso em janeiro de 1999, mais precisamente no dia 10 de janeiro de 99, entendeu? Aí que eu fui começar a adentrar o mundo da tecnologia, entendeu? Até então eu vivi na roça, nesse mundo aí que eu amo tanto. Muito bem. E me diga uma coisa, você e já é uma vida muito, realmente muito diferente, né? Porque até parece que a gente está falando, é como dizia o Milor Fernandes, né? Nos anos bem anteriores aqui desse nosso século, né? Ele dizia no século passado que não se engane, que todos nós daqui a pouco já seremos do século passado, né? Então, eu estou dizendo isso porque parece que é uma coisa muito distante no tempo, do espaço, e qualquer referência, né? Se nós estamos num tempo em que tem moleque que acha que leite nasceu na caixinha, que dirá um tempo em que um ser humano, uma família, uma comunidade vivia sem luz elétrica, né? Então parece que estou falando de um tempo muitíssimo remoto, né? E não é, né? Como eu comecei falando, nós estamos no Brasil, e no Brasil tem muitos Brasis, né? E você veio de um Brasil que talvez o pessoal cá do Sudeste não conheça tanto, né? Então é uma vida muito além da compreensão, talvez, do pessoal que mora numa cidade, ainda mais uma cidade como São Paulo, que é uma metrópole, que você está nela, né? Então, assim, são referências muito remotas. Então, aí eu queria saber de você, né? Como que um cara que até 21 anos não tinha luz elétrica, não tinha televisão em casa, se interessou pelo mundo da comunicação, em especial pelo rádio? Bom, o fato de não ter luz elétrica, eu vou contar até algumas histórias que pouca gente sabe aqui. O fato de não ter luz elétrica em casa, então o veículo de comunicação dentro da minha casa era o rádio. Era o rádio. Sim. Só que o rádio ele era ligado esporadicamente. Por que era ligado esporadicamente? Para não gastar pilha, porque pilha custava caro. Meu pai não tinha dinheiro para comprar. Ele era ferreiro, né? E sustentou aí 6 filhos, tudo. Na época eram 5 ainda. Mas assim, não tinha dinheiro se acabasse a pilha. Então ligava esporadicamente. A gente ouvia muito a Rádio Sociedade da Bahia, entendeu? Que é uma referência na Bahia. E eu costumava, cara, sair nas estradas, assim, na roça, imitando até narrações de futebol. A Rádio Sociedade tinha um narrador chamado Nilton Nogueira, depois de Djalma Costa Lino. Então eu saía imitando, falando a escalação dos times, assim, fazendo chamadas. Não sei, cara, se isso já era uma antevisão de que um dia eu faria rádio, entendeu? Mas o gosto pelo rádio vem daí. Vem daí. Uma história, por exemplo, que pouca gente sabe, é o porquê eu sou São Paulino. E eu começo a torcer por São Paulo na Bahia. Essa história pouca gente sabe. Quando eu tinha por volta de 8, 9 anos, o meu pai passou a ser evangélico. Né? E ele se tornou evangélico de uma igreja muito rígida. As normas eram muito rigorosas. Então eu não podia ir para o campo de futebol mais. Nem fazer nada relacionado ao futebol, porque o futebol era coisa... A gente é culturalizado de uma forma errada, entendeu? Também. Eu nem culpo por isso. Então, o futebol era coisa do demônio, era coisa do mundo. Quando o São Paulo ganha a Libertadores de 92, a partir disso aí, no rádio, só falava do São Paulo. Do São Paulo. Então, meu pai saía cedo para trabalhar,
antes das 7. E às 7h30 da manhã, a Rádio Sociedade tinha o Momento Esportivo com o comentarista Armando Oliveira. Tinha até a vinheta assim, Armando Oliveira. Então eu ligava o rádio para ouvir, ficava na janela para ver se meu pai não voltava. Porque se ele voltasse, eu apanhava e me pegasse ouvindo o jogo de futebol, entendeu? E nessa época aí, o São Paulo ganha também o Mundial em dezembro de 92, contra o Barcelona, né? Depois contra o Milan. Só fala de São Paulo no rádio. Só fala de São Paulo. Foi aí que eu começo a torcer por São Paulo, entendeu? E aí também me desperta, claro, esse amor, essa paixão pelo rádio. Muito bem, e é interessante, né? Eu lembrei, até faço um paralelo, né? Com muita gente que começou a torcer pelo Santos na época do Pelé, né? Então, eu lembrei disso, né? Que época boa para se torcer, começar a se torcer por um time, né? Quando ele está numa fase muito boa de conquistas, de muitos títulos, né? Então... E assim, eu sou goleiro de futebol de várzea, entendeu? Opa! Eu sou goleiro de futebol de várzea. E a minha influência também, até antes, eu comecei a jogar assim na lateral direita, mas da cintura para baixo, para mim, era canela. Eu gostava de bater, de dar porrada, entendeu? Eu gostava de dar porrada. Fui pro gol, cara, e comecei a me apaixonar pelo gol. E aí, também, aparecia alguns noticiários que Zete estava usando calça, foi o goleiro do São Paulo naquela época, e aí eu começo a jogar de calça. Depois eu tive um ferimento no joelho através de uma queda de bicicleta, então a calça me ajudou, e até hoje eu só consigo jogar de calça, entendeu? Eu acostumei por causa disso. Ó, tem uma figura importante aqui, entrou aqui, ó, o Eduardo Agra, jogador de basquete, está aqui acompanhando a gente. E meu amigo também, Cassinho, prefeito lá do Paiá, lá de Nova Açores, também acompanhando a gente. Ele que é flamenguista, mas o importante é ter saúde, e aqui eu mando um abraço para ele. Apesar disso, você é amigo dele, né? Então tá tudo certo, né? Ninguém é perfeito, cara. Entendeu? Os amigos, principalmente os amigos, né? Principalmente os amigos, né? Exatamente. É interessante, outra coisa também, né, Carlos? Que eu vejo, né? E inclusive você também fez live com o Thiago Berratti, né? Que grande pessoa, que figura espetacular, né? Ele é demais, né? E é legal que o vínculo pelo rádio, o vínculo na comunicação, com a comunicação, eu vejo também em comum você, ele, muitas pessoas, né? Primeiro que o rádio atingia vamos dizer, os grotões desse país, né? O rádio AM sempre foi um veículo que atingiu os lugares inimagináveis desse país tão grande, né? De dimensões continentais, né? Um rádio AM e passa pelo futebol também, né? Rádio e futebol são coisas muito ligadas, né? E você desenvolveu essa paixão pelo rádio também. Primeiro que pela aquela coisa de você sempre de você não ter tanto disponível pelos motivos que você falou, né? Primeiro que seu pai não tinha como comprar pilha para ficar ouvindo sempre, e depois essa opção aí por ser evangélico, que restringiu ainda mais, né, esse acesso ao rádio, né? Ao veículo, não só ao veículo, mas ao aparelho de rádio, né? Então, parece que a gente se apaixona por algo quando está mais distante, né? Então, a paixão aumenta quando você está privado daquilo, né? Então, é interessante isso, né? E você nunca pensou em ser, quando você ouvia lá, quando você estava ligado nos jogos, nos títulos lá do São Paulo, nesse tempo aí você pensava, o que você pensava em fazer profissionalmente? Quando você chegou aqui para São Paulo, o que você fez aqui? Bom,
Quando eu estava lá na Bahia, cara, pra Uhum. você ter ideia, a Copa de 90, eu assisti um único jogo. Olha, Brasil e Argentina, tá? Brasil é aquele jogo que Canija faz o gol lá contra o Brasil. Eu saí escondido de casa, pro povoado, olha, para assistir esse jogo. Fui pelo fundo da casa de um amigo. Quando eu estou olha. entrando na casa, eu vejo que meu pai estava na outra ponta lá do povoado, entendeu? Mas ele não me viu. E quando terminou o jogo, eu Olha, fiz o mesmo percurso por dentro do mato e para voltar para casa. Então, esse jogo eu lembro que eu assisti. Mas você me pergunta o que é que eu pensava ser quando eu morava lá na Bahia. Cara, eu sim. não pensava assim ser nada assim especificamente falando de profissão. O que eu queria mesmo, Aham. assim, isso desde os 15, 16 anos, era vir para São Paulo. Isso eu já tinha em Sim, mente que uma hora eu iria sair de lá e viria para São Paulo, que eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa, entendeu? E é. eu tive poucos empregos aqui em São Paulo. Meu primeiro emprego, eu chego aqui em janeiro de 99, em março, um primo meu me arrumou um emprego de telemarketing, mas eu não passei da experiência. Olha, Fiquei, fiquei só 2 meses, entendeu? Lá, ali na Avenida São Luís, ali no centro da cidade, próximo à Praça da República. E aí eu dei um prazo, porque eu só vim com R$ 60 a mais no bolso, eu não tinha mais dinheiro, entendeu? Quando eu vim. Então eu dei um prazo. Se até junho eu não conseguisse nenhum outro emprego, eu voltaria, eu ia embora. E meu pai até já estava, vem embora, não sei o quê, coisa e tal. é. Mas aí aconteceu que no dia 14 de junho de 1999, eu comecei a trabalhar no estacionamento como orientador. Aprendi a dirigir carro sem ninguém me ensinar também, aprendi a dirigir carro. Olha, rapaz. Me tornei manobrista, me tornei encarregado do estacionamento, e fiquei por lá 13 anos, 10 meses e 13 dias, sem faltar nenhum dia no trabalho. Inclusive, num período de 11 anos, eu tinha uma média de 10, 11 folgas por ano, cara. Essa era a minha média de folga. Aí fui para uma outra empresa, né? Também na área de estacionamento. Dessa empresa, eu recebi uma proposta para sair e trabalhar de motorista particular até onde eu faço hoje. Então, hoje eu sou motorista particular e radialista, entendeu? Aí, são minhas funções. Mas é legal que assim, mesmo você falou do telemarketing, né, que você não passou lá no período de experiência, mas você sempre teve nesse mundo da comunicação, né, de alguma forma, né? Porque o telemarketing, eu imagino, a gente vive isso porque ligam pra gente, né? Falo o tempo inteiro. E o que desse período, embora tenha sido curto, eu imagino que tenha marcado muito, porque foi o seu primeiro, pelo menos o seu primeiro esforço de um emprego fixo em São Paulo, né? Já num lugar completamente diverso do seu povoado lá. É, eu queria saber, antes até um pouquinho disso, da sua chegada, que impacto que você teve? Foi um choque? O que que você sentiu? Você estava determinado, como você falou, se deu um prazo, se eu não conseguir algo praticamente para sustentar você em São Paulo, você voltaria e tal. E família sempre quer que a gente fique junto dela, né? Até por zelo, né? Do tipo, você vai sofrer num lugar que você não conhece, talvez, de repente as nossas portas continuam abertas se você quiser retornar, né? Então, é um zelo da família. Qual que foi o seu impacto aqui na chegada e nos primeiros tempos de São Paulo? Dizem que tem um conterrâneo lá do mesmo Paiá, que uma vez ele veio passear em São Paulo, e aí ele chegou Hum. na rodoviária, terminal rodoviário Tietê, né? Viu tanta gente que ele chegou para o amigo assim, que estava com ele e falou: tá tendo festa aqui hoje? Entendeu? Tá tanta gente. Então, assim, o primeiro impacto, cara, é quando você desembarca naquela rodovia, lembro, da Gontijo, ali na rodoviária TT. Esse é o primeiro impacto, aquele negócio gigante, você não sabe como sair dali de dentro sozinho, é um labirinto para quem está chegando a primeira É verdade. vez. E você me pergunta se eu
se eu vim determinado, cara, para ficar. Essa era sempre foi o meu objetivo, entendeu? Eu não pensava em desistir. Porém, tem o seguinte, quando você vê, cara, a demora para você arrumar um emprego, você vem ali com R$ 60 no bolso, o dinheiro começa a sumir, entendeu? A saudade. Se você não for resistente, se você não for determinado, você volta, cara. Você volta, entendeu? Então, eu acho que continuar no mundo desse, que é São Paulo, é por si só assim, uma coragem. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, vou dar um exemplo, o exemplo é muito redundante. Vou te dar um exemplo de uma situação. Quando eu começo a trabalhar nesse estacionamento, em junho, julho, 2 meses depois, começa a época de frio. Eu tinha comprado, eu achei uma camisa do Barcelona no centro da cidade, nesse período que eu trabalhava lá. Bonita, era uma terceira camisa do Barcelona, meio laranja, assim. E eu lembro, eu paguei R$19,99. Não esqueço até hoje o valor. E eu empolgado, né? Um dia eu fui trabalhar com ela, cara. Tava um sol, rapaz, quente, assim, tudo com ela. Cara, quando deu umas 5h30 da tarde, começou a esfriar. E eu com aquela camisa, tremia a cara de frio, velho, tremia. Eu lembro que na época o meu ex-patrão até tirava o sarro, entendeu? Que eu fui com essa camisa. Então, o choque, cara, é enorme. O choque, você sair de um povoado pequeno, 500, 600 habitantes, e vir para uma metrópole dessa aqui, é choque. E continuar nela por si só, ser forte, cara. Entendeu? O impacto é tão grande que eu imagino que na chegada você queira voltar imediatamente, né? É muito grande, o choque é muito, muito, marca demais, né? Essa chegada, né? E como você falou, a continuidade é o grande desafio, né? Você continuar na tal da metrópole que, ao mesmo tempo que pode oferecer um horizonte vasto de oportunidades, pode quebrar muitas expectativas, às vezes até fantasiosas, né? E a gente tem direito de sonhar, de ter fantasias, mas, como você falou, a coisa da determinação é fundamental, né? Porque chegar é o desafio, chegar é o desafio, continuar é a grande meta e seguir em frente sempre, né? Sempre tá. Aí é o seguinte, ô Carlos, quando que você começa a fazer, a ser picado de alguma maneira pelo bichinho da comunicação, do rádio, em São Paulo? Porque você em um dado momento, você já começou a ir atrás disso, fazendo cursos, né? E você fez um que é muito conceituado, que é o do Ciro, né? A Rádio Oficina, né? Isso demora, mas eu fiz o curso depois que eu entrei no rádio, cara. Entendeu? Foi depois. Assim, isso demora muito. Por que acontece? Eu gostaria de fazer jornalismo. Por que eu gostaria de fazer jornalismo? Eu ouvia muito Legião Urbana, e quando eu chego aqui em São Paulo, eu me identificava muito com as letras das músicas de Renato Russo, o jeito que escrevia, e tudo que era de Renato, tanto que eu tenho aqui, eu acho que uns 10 livros sobre Renato Russo, eu comprava, tudo quanto é informação. Então, o Renato Russo, ele era formado em jornalismo. Só que ele não foi buscar o diploma. E eu estava também, eu gosto de rock, tudo, estava na época meio rebelde também. Aí, na minha cabeça, eu vou estudar jornalismo e não vou buscar o diploma quando eu me formar. Essa era a minha ideia de princípio. Essa era a minha ideia, fazer desse jeito. E Renato também trabalhou em rádio. Renato Russo trabalhou em rádio, entendeu? Tinha um programa de rádio em Brasília, tudo, entendeu? Falei, então, vou fazer isso. Eu gosto dessa rebeldia, gosto desse negócio, rock and roll, acho bacana, muito legal. Por uma ou outra circunstância, acabei não fazendo jornalismo, mas a paixão, por exemplo, por entrevista, eu gosto muito mais de assistir entrevista do que assistir filme. Gosto muito mais, entendeu? Pela informação, por política, por literatura, eu sempre li muito, entendeu? Isso foi, de certa forma, acumulando em mim um certo, não que eu saiba mais do que ninguém, mas assim, um certo conhecimento,
nisso tudo, entendeu? Mas continuei trabalhando sempre na área de estacionamento, tudo. E o rádio, cara, vem acontecer recente, cara. É uma história até um pouquinho longa, eu vou tentar resumir, mas acho interessante. Conta. Aqui em São Paulo tem muita gente que joga futebol, que é lá do povoado do Paiaiá, né? E a gente, em 7 pessoas, jogávamos em times dos outros e tudo. E de vez em quando a gente marcava um jogo, o time do Paiaiá. Reunia as pessoas do Paiaiá, eu morava em outra zona, tudo. Aí fazia um jogo lá esporadicamente para relembrar ali, para bater um papo. Futebol de várzea sempre também foi uma das minhas paixões. E a gente já vinha conversando. Falei, pô, eu acho que a gente deveria montar um time do Paiaiá. Só que ninguém tinha coragem, cara, de tomar a frente. E eu confesso para você que eu não gosto de ser coadjuvante, cara. Eu gosto de estar na frente, eu gosto de ter responsabilidade, eu gosto desse negócio, entendeu? E gosto de lidar com pessoas também. E isso eu gosto. Eu tomei a frente, fui lá, montei, escrevi o time numa liga, tem até o site do time, que é paiaiafc.com.br. Depois o Boechat ainda falou no rádio do time, foi toda a história lá. Montei o time. Aí tinha aquele jornal Metro News, que um amigo meu, o Renan, um gaúcho, todo dia chegava na empresa com esse jornal. E às terça-feira tinha uma coluna do jornalista chamado Diego Vinhas, e aí eu devo tudo a esse cara, que ele escrevia sobre futebol de várzea. E lá tinha o contato dele. Eu falei, poxa, peraí, a gente tem um time de futebol de várzea. Esse cara é pesquisador de futebol de várzea. O não, eu já tenho. Eu sempre fui meio cara de pau, não custa nada entrar em contato com... Mandei uma mensagem para ele, falei, o time é assim, assim, é formado por jogadores que são oriundos do povoado do Paiaiá. O Paiaiá é um povoado de 600 moradores. Aí ele falou assim, que história é essa? Que história é essa? Posso te ligar? Ligou, nos falamos bastante, contei a história. Ele foi lá, fez uma matéria sobre o time, publicou no jornal Metro News, né? E daí passou uns dias, ele estava organizando um torneio de futebol de várzea com o Instituto Lado a Lado, ia ter palestra de cardiologistas, e ele me convidou para ir lá assistir, né? Eu fui lá assistir, e lá ele me apresentou um outro jornalista, o Kleber Cunha, outro amigo do peito, que tinha um programa de futebol de várzea na Rádio Conectados. E aí que eu vou me aproximando da rádio, né? E aí o Kleber me convida para dar entrevista e falar sobre o time do Paiaiá. A partir daí, cara, eu virei um telespectador da rádio, e, através do Kleber, acabei entrando na Rádio Conectados. Montei o projeto do programa, apresentei lá para o coordenador. A ideia sempre foi, assim, fazer um programa de entrevistas, e estou lá há 4 anos e meio já. Que beleza! Sabe, eu gosto muito desse tipo de experiência, de história, né? Por exemplo, são coisas diferentes, mas são o que... Vamos fazer um trocadilho aqui. Nós somos conectados aqui pelo tipo de história que é, através das nossas paixões, a gente consegue fazer o que almeja, o que deseja, mesmo que seja lá no fundo do inconsciente. A gente tem um desejo e a gente toma corpo aquele desejo e a gente concretiza, né? Por meio da paixão, né? Então, por exemplo, você me chamou até de radialista lá na postagem que você fez sobre a nossa live, que te agradeço. De fato, eu tenho curso, aquele famoso curso do Senac de técnico radialista locutor, né? Mas por quê? Porque eu fiz aquilo? Não foi para ser um radialista como você, né? Eu brinco que o máximo que eu chego perto do rádio é dando entrevista em rádio, assim. Aqui na minha cidade eu dou muita entrevista aqui para a rádio aqui, que por coincidência é uma afiliada da Jovem Pan, né? A Jovem Pan News, aqui tem em Piracicaba. Aqui. Aí o que acontece? Eu sou caricaturista, né? Como você sabe, né? Claro. E você já foi minha vítima das minhas caricaturas. Você conseguiu me deixar até bonito.
Coisa que é rara. Pois é, Né? então você não foi vítima, você foi um homenageado. Isso, exatamente, desse jeito. Né? Aí o que acontece? Eu cheguei, de certa maneira, no rádio, primeiro com essas entrevistas, que eu sou ouvinte de rádio AM, né, através de pai e mãe, né, que o rádio é um companheiro da gente, você sabe muito bem disso, né? Claro. Então foi, de certa forma, um companheiro meu de infância, e já depois que a Jovem Pan, principalmente, começou a transmitir pela internet, com imagem, aí eu comecei a acompanhar, né? Aí, lá por 2016, né, que começou a ter aquele programa Pingos nos Is, depois teve o Radioatividade, e para o Radioatividade eu comecei a mandar umas espécies de umas charges lá com caricatura dos apresentadores, zoando eles, né, sacaneando, tirando sarrinho, e como tinha imagem, eles colocavam lá o Sim. Carlos Aros e a Madeleine Lasco, né? Sim. Então, aí por causa. E olha que coisa impossível de imaginar, né? Eu cheguei, de certa forma, no rádio, mas era um rádio híbrido, um rádio com imagem, né? Então, de certa maneira, uma TV na internet, né? Sim. E a gente que nem imaginava que ia ter internet também, né? A gente não imaginava nada desse progresso tecnológico, né? Então, meio que por linhas tortas, eu cheguei, de certa forma, ao rádio. E como você sabe, né? Talvez muita gente que está vendo a gente não saiba, eu tô mais efetivamente no rádio através de um programa que foi criado com o advento da internet, que é o podcast, né? Claro. Que é o podcast de um cara de rádio que foi formado no rádio, que é o Patrick Santos, e como você gosta de conversar e de entrevistar, né? Então tem muitas coisas aí que ligam, não só nós dois, mas nós três, né? Nós gostamos de conversar, a gente gosta de se comunicar. No meu caso, eu me comunico em prol do meu desenho, né? Aquela coisa da imagem valer mais que 1000 palavras, como eu junto tudo, para mim as imagens valem tanto quanto 1000 palavras, né? Então é muito interessante, né? Aí o que acontece? Aí voltando à linha do tempo, né? Eu queria que você falasse, aí você falou que você chegou à rádio através da paixão, olha, outra paixão aí, paixão pelo futebol e a coisa da várzea, né? Que muitos de nós conhecíamos não só por jogar bola no campinho de terra, perto de casa, do bairro da gente, mas também por ver aqui, pelo menos em São Paulo, tinha o Desafio ao Galo, que eu escutei a palavra várzea nos jogos transmitidos pela Record, nos domingos, né? Então, tinha o Desafio ao Galo, que com os times da várzea, né? Exato. E assim, você através do futebol, você chegou no rádio, aí você começou o Paiaiá, né, Conectados. E eu queria que você falasse da experiência desse programa, que você formatou o projeto, você levou para o pessoal da rádio. Queria que você destacasse, eu sei que é difícil, mas alguns momentos marcantes aí dessa experiência, das pessoas que você levou para as entrevistas, que inclusive você concorreu a um APCA como produtor, na categoria de produtor de rádio. E muita gente também ignora o quanto é fundamental o papel do produtor no rádio, né? E eu imagino que, de acordo com... Imagino não, no interior aqui principalmente, né? As equipes são muito reduzidas, então o produtor ele tem que ser o apresentador, ele tem que ser o cara que capta anúncio, o do comercial, então ele tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Eu imagino que você deva ser dessa forma, né? Então conta dessa experiência do programa Paiaiá, na Conectados, e os momentos marcantes aí com os entrevistados até agora. Quando eu montei o projeto, duas coisas eu não tinha nenhuma dúvida, que seria um programa com formato de entrevista, um pouco mais sério, acho que tem a ver mais com a minha personalidade, porque, por exemplo, que trabalhar numa rádio popular, numa rádio jovem, entendeu? Isso eu já tinha em mente. Eu não tinha a pretensão de entrevistar ninguém famoso, de início não. A ideia seria até levar pessoas que desenvolvessem trabalhos, seja voluntário,
seja com a cultura, com a literatura, para passar isso para o público, né? A ideia era essa. Outra coisa que eu não tinha dúvida, era o nome do programa. Teria que ser um nome que envolvesse o nome Paiaiá, porque eu levo para todo lugar que eu for, eu carrego Paiaiá. Inclusive, muita gente só me chama de Paiaiá, inclusive, de tanto eu falar do Paiaiá, entendeu? Então, essas duas coisas, cara, eu não tinha nenhuma dúvida. Teria que ter o nome do Paiaiá, já tinha o nome. E seria esse formato de entrevista. Você falou aí do destaques, assim. É óbvio, cara, que você receber a notícia de uma indicação para uma PCA, não tem como você dizer que não é destaque um negócio desse. Eu termino o programa, isso foi em 2017, termino o programa, saio do ar, e tem no grupo da rádio um amigo lá, tinha um programa na rádio, Lucas, manda a notícia, indicação a PCA, Carlos Silva, Paiaiá na Conectados, né? E aí eu perguntei pro Lucas, isso aqui se trata de quê? Um amigo meu da faculdade viu, estava o seu nome lá. Estava todo feliz, mas não estava acreditando ainda. Então eu cheguei em casa, liguei o computador, fui no site da PCA, quem não sabe, a PCA é a Associação Paulista de Críticos de Arte, né, que todo ano escolhe os melhores nos veículos de comunicação. Estava lá meu nome, entre pessoas da CBN, inclusive na categoria quem ganhou foi a minha da CBN, da Band News FM. Então, assim, recebi muitos parabéns, talvez... O fato de não ter ganhado o prêmio, mas estar lá entre os indicados, foi um prêmio assim que eu levo até aqui, tem até um quadro. Murilo, pega aqui, por favor. Tem um quadro aqui que eu fiz uma postagem, dá esse quadro aqui para mostrar para o pessoal. Entendeu? Ótimo. Deixa eu mostrar. Então eu fiz uma postagem, ó, não sei se dá para vocês enxergarem, aí legal, ó. Tá vendo? Indicação a PCA, tá ao contrário. Então isso aqui, cara, para mim, sem sombra de dúvida, um grande destaque, algo que eu me orgulho muito. Mas também tem outras coisas. A partir de um determinado tempo do programa, eu comecei a ter colunistas do programa. O primeiro deles foi o escritor Darlan Zorc. Somos do mesmo município, ele é do povoado da Melancia, eu sou do povoado do Paiá, Nova Souza, escritor, um dos caras mais inteligentes que eu conheço. E aí eu precisava de alguma ajuda na produção, alguma coisa assim. Ele começou a me ajudar e daí se tornou colunista, com o quadro Cultura Conectada, entendeu? E me ajuda muito também na produção do programa. Mas até voltando ao quadro, que foi na categoria produtor de jornalismo, a produção do programa em si é toda feita por mim, né? Desde o contato com o entrevistado, até a elaboração de pauta, de roteiro, isso tudo eu faço, entendeu? Isso tudo sou eu que faço. Depois veio conheci o jornalista Assis Ângelo, que é pesquisador de cultura, então ele começou a fazer um quadro também, chamado Um Minuto de Prosa, falando de cultura popular. E por último, o último colunista, e aí me honra muito também, que foi o Sérgio Martins, jornalista, saiu da Veja recentemente, crítico musical, os caras que mais conhecem de música, então ele fala de música com o quadro Todas as Notas. É uma honra. Se você me perguntar agora sobre entrevista, cara, é muito difícil dizer assim foram nesses 4 anos e meio quase 200 entrevistas, quase 200. Entrevistas que me marcaram muito, assim, dependendo da pessoa. Por exemplo, eu levei o pedreiro cineasta Miguel Batista, tem uma história sensacional. A Júlia Hirata, cara, que ela resolveu fazer o extremo das Américas de bicicleta, também foi um bate de 29 mil quilômetros. E teve, cara, pessoas lá que eu não posso deixar de citar como entrevistado, que foi José Hamilton Ribeiro, maior jornalista do país, jornalista mais premiado do país, e uma simplicidade de pessoa. Inácio Loyola Brandão, também outra referência imortal da Academia Brasileira de Letras. E esse ano o Júlio Medalha, maestro, que a compôs para a Filarmônica de Berlim. Então, assim, são pessoas... Eu juro para você, não tinha pretensão assim, de entrevistar pessoas com esse
gabarito, mas as coisas foram se encaminhando, foram surgindo, cara, entendeu? Então, assim, vamos fazendo, vamos produzindo conteúdo, cara, entendeu? Então, é um orgulho muito grande de fazer isso. Eu faço, assim, com muito amor, com muita dedicação, entendeu? E aí que eu acho que é um diferencial, sabe? A gente está falando muito essa coisa de como as nossas paixões fazem com que a gente realize, às vezes, sonhos escondidos na alma da gente lá. E aí, quando a gente realiza com um empenho, tamanho, que só uma pessoa muito consciente do seu amor por aquilo vai fazer. De uma forma que talvez sem demérito, sem desmerecer nenhum profissional de qualquer área, mas assim, eu diria que é o amadorismo em nome de um resultado muito exemplar, assim, um resultado muito digno, assim. Então a gente, claro, eu costumo assim me dizer assim, cá para mim com os meus botões, né, que muitas vezes a gente faz as coisas sendo amador, mas com um resultado profissional, né? Um resultado, um acabamento, um empenho, uma dedicação de profissional, né? Embora eu seja um profissional, você sabe muito bem. A gente, de vez em quando, a gente faz algumas apostas e são imprevisíveis, né? Pode dar certo, pode dar errado. A expectativa da gente pode se frustrar ou não. E muitas vezes o que a gente faz com algo desinteressado de resultados, às vezes até financeiros, podem fazer com que a gente alcance resultados além de qualquer expectativa, né? Então, o resultado do seu trabalho é que faz se espalhar a sua boa fama e a dedicação, a atenção que você dá pro entrevistado, né? Eu vendo, eu como espectador, como ouvinte do Paiaiana, né, Conectados, eu noto que é um cara que está realmente interessado no entrevistado, quer conversar, quer trocar ideias e não quer ser uma estrela acima do entrevistado, porque você está lá porque para colocar o entrevistado em primeiro plano, não é você, né? Embora tenha muito Sim. mérito em você ser um comunicador que digno desse nome, né? Então você acaba sobressaindo, mas o resultado do seu trabalho é que faz espalhar essa sua boa fama aí e chegou até mim, inclusive, né? E através do Patrick, com o que ele tem o selo Jovem Pan de qualidade, vamos dizer assim, né? Então, eu te receber de alguma maneira esse carimbo, aval dele por meu trabalho, primeiro no livro e depois na rádio, isso tudo também fez você me chamar, né? Porque se esse cara trabalha com o Patrick, então esse cara deve ser bom, né? Então é muito isso, né? É, Então é um o, selo de qualidade, né? E as suas entrevistas têm um selo de qualidade. E até para a gente começar a fechar, Carlos, você sabe muito bem nas suas lives que o Instagram é impiedoso com a gente. Mas claro, eu queria claro. fechar com chave de ouro, que até acho que você tem outra live em seguida a essa, né? Não, Mais uma entrevista, né? não, hoje eu não Hoje tenho, você não. fechou o Hoje eu, boteco. hoje eu fechei exclusividade para você. Oh, que beleza, obrigado. Só para fechar, com a experiência do programa da quarentena, né? Das lives que você tem feito, e tá no ritmo que eu até falei para você no Zap, né? Que é uma coisa admirável. Que o seu programa na Paiana Conectados, na Rádio Conectados, é semanal. E Exato. desde o comecinho da pandemia, você está investindo em lives com entrevistas diárias e chegou na 100ª edição. Então, conta dessa diferença entre de ritmo semanal para o ritmo diário aí de entrevistas aí. O ritmo nem se compara, né? Meu programa na Rádio Conectados dia de sábado. O pessoal pode acessar radioconectados.com.br. Eu também não posso deixar de mandar um abraço para a equipe da rádio, o coordenador Rafael Schmidt, Kleber Cunha, Guga Oliveira, Kaique Feitosa, Diego, então assim, Gabriel, né? Então assim, tem que mandar um abraço para todo esse pessoal que fazem também um trabalho
nos dá um suporte sensacional lá, né? Cara, esse projeto da live no Instagram não teve nada programado. Nada, nada. Eu nos primeiros dias de isolamento, eu tive um resfriado, tive febre um dia, e aí eu acabei ficando em casa uns 3, 4 dias. E aí eu iniciei uma live no Instagram e o Darlan Zur, que estava fritando lá um ovo, mandou uma mensagem, aí eu falei, entra aí na live. Aí ele entrou na live e a gente começou a bater papo, batemos um papo aí de uns 15 minutos. No outro dia eu iniciei outra live e um cantor lá de Recife, Caissara Feitosa, que já tinha participado do meu programa, mandou uma mensagem que ele queria dar um recado num projeto dele. Eu falei, cara, entra na live aí. Aí entrou, a gente conversou lá uns 15 minutos, falou disso. Eu falei, pô, peraí que eu vou fazer isso todo dia agora. Cara, aí comecei a fazer. Comecei a produzir. Completei ontem aí a 111ª edição, entendeu? E, assim, cara, é óbvio, assim, que na live no Instagram você tem um pouco mais de liberdade. Liberdade no sentido de... Na rádio você tem que tomar cuidado, tem vinheta, sou eu que opero a mesa também, entendeu? Se vai entrar errado, se não vai, tem tudo isso. Aqui você está mais solto, você está mais livre, fica uma forma... Fica uma entrevista mais descontraída, eu acho, entendeu? Na live. Mas mesmo assim eu tenho a preocupação de pesquisar, de elaborar roteiro certinho, pauta, entendeu? Então, assim, para não fazer feio para quem está assistindo também, entendeu? Mas, cara, faço com muito amor, faço com muita dedicação, é muito gostoso. É muito gostoso fazer entrevista. É muito gostoso. Eu sou de entrevista, eu sou da comunicação, eu gosto disso. Eu, por exemplo, eu não ouço música, por exemplo, até 11 horas da manhã no rádio, eu só ouço noticiário, gosto do rádio notícia também, então é muito legal, cara. E principalmente trocar ideia, eu acho que a gente aprende muito. Com cada entrevista que a gente faz, cara, a gente aprende muito. Eu me sinto, assim, um aluno. Você falou aí no início de ser estrela. Cara, ninguém precisa se sentir estrela. O mundo tem espaço para todo mundo. Você não é mais importante do que ninguém. A pessoa pode até ter um trabalho, um legado maior do que o seu, mas isso não significa que a pessoa é melhor do que ninguém. E tem espaço para todo mundo, é só você respeitar e tratar as pessoas com respeito, entendeu? Muito bem. É isso aí. E eu percebo, né? Tanto você quanto eu, a gente pode ter mais esse ponto em comum aí, que eu tenho certeza que a gente tem. A gente prefere os comunicadores realmente que não se colocam acima dos entrevistados, né? Eu já citei o Patrick Santos, que é sensacional, o Thiago Berrache, que é outro cara espetacular também, né? Eu sempre tinha, eu confesso assim, um sonho meu que eu tinha e que essas lives aqui, de certa forma, eu estou realizando, embora eu trabalhe com caricatura e eu tenha contato com as pessoas na caricatura ao vivo, que infelizmente nesse momento não tem evento, né, público, então não dá para fazer, mas a maioria, a trajetória do artista é muito solitária. Então essa coisa de home office para mim é uma coisa que eu dou risada, porque pelo menos no meu caso a vida inteira foi assim, né? Então a oportunidade de você conversar com as pessoas, de trocar ideia realmente, não ficar, porque a artista vai ficar falando do que faz, né? Então Claro, a gente, claro. de certa maneira, a gente enche o saco dos amigos, porque eu tô fazendo isso e aquilo e não sei o quê, né? Então a gente se coloca meio como um centro da conversa, né? Até nem por má intenção, mas porque a gente está fazendo uma coisa assim, entusiasmo, paixão, que eu falei, e tudo. Mas assim, eu sempre almejei ter essa troca. E eu sempre acreditei no seguinte, isso que você está falando, ninguém é melhor do que ninguém. Não. A conversa de igual para igual, com o respeito que você está dizendo, é a melhor coisa do mundo. Sempre. Então não tenho dúvida disso, sabe? Então essas lives aqui estou conseguindo realizar, até que eu digo pro pessoal que passa por aqui, que conversa, né? Que uma coisa de bom, pelo menos, teve essa pandemia, que permitiu pra gente ter conversas, talvez com gente que eu tivesse que me deslocar
centenas ou até milhares de quilômetros para tomar um café, uma conversa. E você falou também da conversa, que a conversa que a gente se propõe a fazer, ela é uma conversa solta, mas não é um papo, não é uma conversa fiada. É um papo solto, mas não é uma conversa fiada. Existe, No sentido de não diferença. ter uma direção. A gente faz a lição de casa, né? Então... Existe uma diferença de você ir para o rádio e falar bobagem e de você falar de um assunto sério, de uma forma até descontraída, entendeu? É aquilo que eu estava falando. Quando eu chego aqui em São Paulo, por exemplo, eu assistia a ESPN Brasil e via as reportagens de Elvídio Matos. Eu não imaginava um dia que eu iria conhecer Elvídio Matos. Não imaginaria, por exemplo, que eu faria um projeto com ele, entendeu? Então, assim, nós fizemos um canal no YouTube, ele e o Assis Ângelo, e o Elvídio Matos cobriu 7 Copas do Mundo, 6 Olimpíadas, cara, e assim, é um exemplo de ser humano, entendeu? Então, claro, a comunicação é outra coisa que é legal, ela me possibilitou a conhecer pessoas do mundo da comunicação que são exemplos de ser humanos. Sérgio Martins, Elvídio Matos, Patrick Santos, Fábio França. Tive a honra de conhecer Ricardo Boechat, uma referência assim, no jornalismo. Então, você tem que tirar de cada contato desse e ir aprendendo, aproveitar para aprender, entendeu? É isso que a gente está aqui, cara, entendeu? Essa é a palavra, aprendizado, né? Então, Carlos, já queria te agradecer imensamente. Primeiro por você me pinçar lá das redes sociais para ser um dos primeiros convidados aí da sua série de entrevistas da quarentena, né? E fiquei feliz. E você me perdoe que depois eu fui ver a live e eu achei que eu estava falando alto demais. Então, eu aprendi também que eu preciso moderar o tom, que eu não preciso gritar para falar. Então, desenhista, né? Não tem muito jeito para falar, já tem que aprender mesmo, né? Mas, como estamos falando, tudo é um aprendizado. Então, eu te agradecer e deixa os seus canais aí para o pessoal saber mais do seu trabalho e vamos para os finalmente aí, vamos lá. Bom, para quem quiser me seguir, eu estou no Instagram, @CSPaiaiá, sigam-me lá, por favor. Quem me seguir ganha uma bala, entendeu? Envio via Sedex. Tem um canal no YouTube onde eu posto todos os vídeos, todas as entrevistas, que é Paiaiá na Conectados. Só digitar no YouTube que aparece. Tem o site do programa, que é paiaianaconectados.com.br. Lá estão todas as entrevistas, tem os nossos convidados, tem os nossos colunistas, né? Mandar um abraço especial para o amigo Darlan Zurk, que é um cara assim, irmão mesmo, de verdade, me ajuda bastante, né? E acompanhe também a programação da Rádio Conectados, radioconectados.com.br. Vocês também baixam o aplicativo, que é Rádio Conectados Funsai. E obrigado pelo convite, Érico. Sinto também aqui honrado mesmo de ter... Que beleza, eu também. Aqui um tempo, viu, cara? Mandar um abraço aqui para a Ana Bertoso, que entrou aqui, minha esposa Gleice Fonseca, que também está acompanhando, e meu filho Murilo, que são as razões da minha vida. Muito bem, muito bem. É isso aí. Então, vamos encerrando por aqui. Mais uma vez, obrigado, Carlos. Que venha outras oportunidades para a gente bater esse papo de novo. E só para avisar a turma, já a live está disponível no meu IGTV e até o final da noite no YouTube. Então, um abraço para todo mundo, boa noite, até quarta que vem às 9 da noite com mais um grande entrevistado como o Carlos. Valeu, gente. Um abraço, obrigado, Carlos. Érico. Um abraço. Obrigado a todos. Valeu, gente. Um abraço.